Olá, seja bem-vindo à nossa estreia do podcast. Já faz um tempo que eu queria começar a gravar esses podcasts, mas não encontrava o formato ou o tempo. E agora, com esse projeto Mestra de Si, com tanta informação para passar, eu decidi gravar nesse formato, que vai ser bem mais fácil e eu vou conseguir colocar mais informação. E para esse primeiro episódio, eu decidi colocar crenças e programas, porque uma amiga minha perguntou, ela falou, como é que funciona isso? Para quem já é sua aluna, sua cliente, meio que já entende. E as pessoas que estão chegando agora? Então vamos lá, vamos falar sobre crenças. As crenças são convicções profundas que nós temos sobre nós mesmos, ou sobre o mundo, ou sobre os outros. Então elas moldam a nossa percepção da realidade, influenciam as atitudes, decisões e comportamentos. Em geral, elas se formam a partir das experiências pessoais, familiares, culturais, sociais e a interpretação dessas experiências. Então, às vezes, não é só o que acontece com você, mas como você interpreta. Às vezes, duas pessoas dentro da mesma situação, na mesma família, vão desenvolver crenças diferentes por conta da sua interpretação. E essas crenças podem ser positivas ou negativas, mas são, em geral, inconscientes. Você entende as crenças como se fossem parte de você. É como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Elas atuam como filtros que moldam a sua maneira de interpretar os eventos e interagir com o mundo. Por exemplo, se você tem uma crença de que não sou capaz, você vai fugir de desafios, de oportunidades, sempre se afastando pelo medo. Quando há um novo desafio para você, algo que faria você crescer, a sua resistência vai ser muito grande e aí você vai fugir disso. E normalmente a gente busca experiências que confirmam essas convicções. Então aquilo que você acredita no nível mais profundo, você vai sempre tentar validar com as experiências externas. É muito difícil mudar esse viés de confirmação. Então você vai ter essa tendência de buscar essa confirmação do lado de fora. Já os programas mentais, eles são padrões automáticos de pensamento e comportamento. E normalmente eles são habituais e repetitivos. Eles são como scripts internos que guiam as suas ações e reações, sem uma reflexão consciente. Então, esses programas, eles são desenvolvidos ao longo do tempo com base justamente nas suas crenças, nas experiências repetidas, aprendidas, e podem ser reforçados por algum tipo de violência física, emocional ou psicológica. Então, para evitar a dor, você cria esses programas que vão modelar como você age no mundo para evitar a dor. Uma vez estabelecidos esses programas, eles operam de forma automática, influenciando a sua resposta automática para tudo, para todas as situações do cotidiano. Por exemplo, um programa mental de evitar conflitos, não mostrar suas habilidades, não confiar nas pessoas ou na vida. Ou você pode ter também afirmações do tipo: homem não presta, mulheres competem entre si, pessoas que dizem que me amam são falsas, só a minha família me ama de verdade, pessoas que têm dinheiro são egoístas. Então você imagina qual o resultado que você vai ter do lado de fora por conta desses programas que não deixam você ter um resultado diferente. Eles vão guiar sempre a sua forma de agir e reagir. E é como se fosse um filtro, né? A sua realidade do mundo é percebida através desse filtro. Você só consegue enxergar daquela forma. Isso pode incluir reações emocionais, escolhas de comportamento e até padrões de saúde e bem-estar. Estão entendendo um pouquinho como é que funciona? Então, é muito importante eu saber disso para perceber que os meus programas não vão ser os mesmos programas da pessoa que está do meu lado. Reconhecer e compreender as nossas crenças, os nossos programas mentais, é o primeiro passo para mudar. Então a gente pode usar várias técnicas, como PNL, hipnoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Então eu trabalho com várias técnicas para fazer justamente essa reprogramação mental. E o que eu observo é que as pessoas, depois de um certo número de sessões, não voltam mais ao padrão anterior.
né? Porque a gente vai substituindo. Toda vez que a gente retira um programa, a gente altera, a gente vai substituir pelo oposto. Então você pode escolher o que você pensa. Vou dar um exemplo simples aqui. Tinha uma vez no local onde eu trabalhava que eu pensei, tal pessoa não gosta de mim. Quando eu penso, a pessoa não gosta de mim, eu sinto, sabe, meu coração fecha, então eu tenho aquele sentimento de repulsa com relação à pessoa, e meu comportamento, mesmo inconsciente, é de estar afastando essa pessoa ou tratando ela mal. Então eu resolvi fazer um teste. Eu falei, quer saber? Vou pegar esse pensamento, ela não gosta de mim, e vou alterar. Ela gosta de mim. Porque de verdade, faz diferença se ela gosta ou não? A única coisa que faz diferença para mim é o que eu penso, é o que eu tenho gravado nos meus programas. Então eu comecei a substituir. Toda vez que vinha, não gosta, não, ela gosta. Automaticamente, o meu campo emocional, meu coração se abriu e eu comecei a tratá-la diferente. E ela também começou a me tratar diferente. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente acha que a reação do outro vem para nós por causa do outro, e não, é porque tem uma programação sua, inconsciente, que está atraindo também aquele comportamento no outro. Pessoas que têm um nível menor de consciência, em geral, vai defender essas crenças com unhas e dentes, porque entende que se abandoná-las, vai se colocar em perigo. Aquilo que foi passado até de uma forma violenta, né, na infância, vai se ver como um local um local familiar, um local seguro. É o tal da zona de conforto que não é confortável, né? E por que eu coloquei também essa gravação, decidi fazer essa gravação? Eu estava com a minha amiga, ela me passou um vídeo falando alguns... Era como se fosse um mantra, assim, com alguns palavrões, assim, que eu acho um barato, eu dou muita risada, eu falo palavrão no meu dia a dia. E aí ela falou, mas é isso aí, a gente começou a discutir lá por trás, né, nos bastidores, e eu falei, cara, palavras são só palavras, né? Elas não expressam nada se não tiverem uma emoção por trás. Eu lembro quando eu era criança que eu apanhava, né? Batiam na minha boca quando eu falava um palavrão. E eu falava, mas eu não tenho intenção nenhuma, por que eu tô apanhando? E as pessoas que falam coisas legais e intencionalmente, energeticamente estão querendo ali o teu mal. Então eu nunca entendi muito isso. Para mim, palavras são só palavras. E às vezes a gente usa, né? Como nesse caso aí do mantra com palavrão, eu entendi que a gente pode usar isso como um feitiço de proteção. Quando a gente é podado na nossa expressão, seja ela qual for, o nosso chakra 5, aqui o chakra da comunicação, ele vai receber um bloqueio. Eu não posso falar isso. Eu não posso colocar o que eu penso. Olha que loucura. Então você perde a força. Então, às vezes você vai precisar dar um grito ou falar um palavrão, porque isso vai funcionar como um feitiço de proteção contra energias intrusas. Demais para você entender isso? Então a gente tem aquelas programações indesejáveis. Existem às vezes programas que a gente lutou para desinstalar do nosso sistema, e aí vem uma pessoa querendo colocar ele de volta, você, não quero isso, você rejeita veementemente. Você está fazendo um escudo, né, de rejeição àquele programa que é indesejável. Por que eu tenho que aceitar a intromissão dos outros na minha vida o tempo todo? Por que o outro está falando e eu estou dando autoridade para ele? Quando a gente é criança, a gente não tem muito como rebater isso. Mas e agora como adultos, né? Então, ainda com essa reprogramação, né? De que a gente não pode falar palavrão e tudo mais, que a gente tem que seguir um padrão, é um outro tipo de crença que vai te limitar na tua expressão. A gente tem que aceitar, ser obediente, tudo que foi imposto pra gente, não pode ir, né? Isso, não pode aquilo. Será que isso não está indo contra a nossa essência verdadeira? Nós somos educadas e programadas para ficar reproduzindo aqueles padrões e serem boazinhas. Então sempre se busca, né, que nós sejamos boazinhas, que nós sejamos educadas, que nós façamos o que os outros querem. E isso vai aos poucos podando o que nós realmente queremos. A gente está sempre se encaixando no que o outro quer. E isso vem sendo passado para nós por milênios na educação, que foi o que a gente conversou no nosso primeiro encontro do Mestre de Si. Qual é o nosso período histórico? No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre as questões mais pessoais e familiares que a gente carrega.
E conforme você vai crescendo, adultecendo, emancipando, você vai entendendo que ser boa não é ser boazinha. Quando a pessoa fala, você é uma pessoa difícil, entenda que você é uma pessoa difícil de se burlar, difícil de se controlar ou de se dobrar. E isso não é uma coisa ruim. Eu sempre fui a rebelde, eu sempre fui a que rebateu, eu sempre fui a que falava palavrão. E eu percebo hoje, na fase adulta, que isso foi minha proteção e eu agradeço a mim mesma por ter suportado as surras, as humilhações, a não validação, né? E a falta de amor, né? Não, então não te amo, você não é mais minha filha. Eu tive que ouvir tudo isso. Mas como isso foi importante na formação do meu caráter, na formação daquilo que eu vim fazer mesmo, de eu encontrar a minha essência verdadeira. Eu precisei passar por esses mecanismos de defesa para me encontrar aqui. E como que a gente, por não ter consciência dos programas e crenças que carregamos tão fortemente, julgamos umas às outras, condenamos umas às outras porque carregam crenças diferentes de nós. Então, para não ficar muito longo esse podcast, eu vou terminar por aqui e vou deixar você com essa reflexão. O quanto você está consciente dos programas que você carrega, quanto que eles interferem na forma como você lida com o mundo, nos resultados que você tem na sua vida, seja nos relacionamentos, seja no campo profissional, no pessoal, no como você se sente mesmo. Porque a personalidade, ela é para servir à essência. E se a nossa personalidade ela foi moldada para servir a um interesse externo, como que a gente vai ser feliz? Como que a gente vai encontrar o nosso caminho? Então é sobre isso. O início do nosso podcast, o nosso primeiro episódio aqui, vem com essa intenção. Todas as gravações que eu fizer vão vir sempre com essa mesma intenção: libertar. Um dos meus valores essenciais é liberdade e é poder pessoal. É essência verdadeira. Encontrar a sua alma, conversar com ela, bater um papo e dali traçar um novo caminho, dali para frente. Então, se você gostou desse conteúdo, acha que serviu para você ou que pode servir para outra pessoa, não esquece de deixar o like aí, de compartilhar, porque aí o YouTube vai entregando para mais pessoas. E aí eu vou tentar gravar, sempre que possível, um novo episódio aqui para vocês. Outra coisa, ativa as notificações, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aí toda vez que eu gravar um novo, você vai receber essa notificação. Um beijo e até o próximo encontro.